Horóscopo de Áries, para segunda, dia 16 de fevereiro. Áries, existe dias em que a alma acorda mais silenciosa, mais reflexiva, como se estivesse revisitando emoções que ainda não terminaram de ser completamente compreendidas. Este é um desses dias para você, Áries. A energia que envolve esta segunda-feira traz um convite profundo de encerramento emocional, mas não de uma forma pesada ou punitiva. Pelo contrário, é como se a vida estivesse te dando a chance de olhar para trás não para sofrer, mas para finalmente se libertar. Existe algo dentro de você que já entendeu que certas dores não merecem mais o mesmo espaço que tinham antes. E isso é um sinal de maturidade emocional. Você pode perceber, em alguns momentos do dia, uma sensibilidade maior, uma lembrança, uma saudade, ou até mesmo um pensamento sobre como certas situações poderiam ter sido diferentes. Mas junto com isso, existe também uma força muito grande de reconstrução. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você aprendeu. Você cresceu. Você criou uma resistência silenciosa que ninguém vê, mas que mudou completamente a forma como você enxerga a vida. Ao mesmo tempo, existe uma energia extremamente estável começando a se firmar ao seu redor. É como se, depois de um período emocional mais turbulento, você estivesse colocando os pés novamente no chão, com mais consciência, mais responsabilidade e mais clareza sobre o que quer construir daqui para frente. Não é sobre pressa. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre constância. É sobre continuar, mesmo que em passos lentos, mas seguros. Existe uma sensação de conclusão se aproximando. Algo está se encerrando dentro de você. Um ciclo emocional. Uma fase. Uma versão sua que já cumpriu o propósito que precisava cumprir. E quando isso termina, algo muito maior começa. No amor, essa energia é extremamente profunda. Para quem está solteiro, este é um momento de cura real. Você pode perceber que certas feridas já não doem como antes. E isso é libertador. Existe uma diferença enorme entre ainda sentir algo e ainda pertencer àquilo. Você pode até lembrar, mas já não é mais prisioneiro disso. E é exatamente essa libertação que abre espaço para algo novo. Existe uma energia de construção amorosa muito forte entrando na sua vida, mas ela não chega de forma impulsiva ou caótica. Ela chega de forma sólida, segura, madura. Pode ser alguém que entra devagar, alguém que demonstra interesse através de atitudes, não apenas palavras. Alguém que não vem para confundir você, mas para trazer estabilidade. Você também pode perceber que está mais seletivo. E isso não é frieza. Isso é amor próprio. Você não quer mais qualquer conexão. Você quer algo que faça sentido. Algo que tenha verdade. Algo que tenha futuro. E existe, sim, potencial para algo que pode se tornar muito importante na sua vida. Mas isso começa com você estando inteiro, não esperando que alguém venha te completar, mas compartilhando a sua plenitude com alguém que também está completo. Para quem está em um relacionamento, esta segunda-feira traz uma energia de fortalecimento através da maturidade. Conversas importantes podem acontecer. E essas conversas têm o poder de curar algo que estava guardado. Pode ser um pedido de desculpas. Pode ser uma reconexão emocional. Pode ser um momento de compreensão mais profunda. Se houve distanciamento, existe chance de reconstrução. Se houve dúvidas, existe chance de clareza. Mas tudo isso acontece através da verdade. Este também é um momento onde vocês podem começar a pensar mais seriamente no futuro. Construir algo juntos. Planejar. Criar estabilidade emocional e material. Existe um sentimento de permanência. De solidez. De algo que não está aqui apenas de passagem. Mas isso também exige responsabilidade emocional. Amar não é apenas sentir. É cuidar. É escolher todos os dias. No trabalho, existe uma energia extremamente positiva de progresso, mas é um progresso que vem através da persistência, não da pressa. Você pode sentir que as coisas estão caminhando, mesmo que ainda não estejam exatamente onde você gostaria. E isso é importante. Porque significa que você está no caminho certo. Existe reconhecimento se formando. Existe estabilidade sendo construída. Existe um ciclo de esforço que começa a mostrar resultado. Você pode receber uma oportunidade, uma confirmação, ou simplesmente perceber que algo está se consolidando de forma mais forte na sua vida profissional. Existe também uma energia muito forte de conclusão profissional. Um ciclo se fecha para que outro, maior, comece. Isso pode significar o fim de uma fase difícil, o fim de uma instabilidade, ou até o início de algo que eleva você para um novo nível.
Você está encerrando uma versão sua que precisou lutar muito. E está entrando em uma versão sua que começa a colher. Espiritualmente, este é um dia extremamente poderoso. Existe um encerramento kármico acontecendo. Algo que te prendeu emocionalmente está perdendo a força. Existe uma energia de vitória silenciosa ao seu redor. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém saiba. Você sabe. E isso é o que importa. Você sobreviveu a dias que achou que não conseguiria sobreviver. E isso já diz tudo. Confie. Continue. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para segunda, dia 16 de fevereiro. Touro, esta segunda-feira chega trazendo uma energia muito profunda de confronto interno, mas não no sentido de conflito com o mundo lá fora, e sim com aquilo que existe dentro de você. Existe um silêncio emocional que fala alto. Existe uma sensação de que algo precisa ser resolvido, decidido ou encerrado, mas ao mesmo tempo, uma parte sua ainda tenta ganhar tempo, ainda tenta evitar esse enfrentamento. E isso acontece porque você sente o peso das responsabilidades, o peso das expectativas, o peso de tudo aquilo que você vem carregando há muito tempo. Você é alguém forte. Sempre foi. Sempre segurou mais do que os outros imaginam. Sempre foi aquele que aguenta, que sustenta, que não desiste. Mas até a pessoa mais forte sente cansaço. E hoje, a vida pede que você reconheça isso. Não como sinal de fraqueza, mas como sinal de humanidade. Existe uma decisão emocional que vem sendo adiada. Pode ser algo no amor. Pode ser algo na sua vida pessoal. Pode ser algo dentro de você. E o que mais pesa não é a decisão em si, é o medo das consequências. É o medo de ferir. É o medo de perder. É o medo de mudar. Mas existe também uma força gigantesca despertando dentro de você. Uma força que não é agressiva. Não é impulsiva. É uma força calma. Uma força segura. Uma força que nasce quando você entende que não pode mais continuar se abandonando para manter tudo em equilíbrio ao seu redor. O dia pode trazer momentos em que você se sente pressionado emocionalmente. Como se o mundo estivesse exigindo demais. Como se as pessoas estivessem exigindo demais. Como se a vida estivesse exigindo demais. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você começa a se perguntar: e eu? Quem está cuidando de mim? E essa pergunta muda tudo. Porque você começa a perceber que não precisa carregar tudo sozinho. Você começa a perceber que não precisa se sacrificar o tempo todo. Você começa a perceber que a sua paz também importa. No amor, este é um dia extremamente delicado e transformador. Para quem está solteiro, existe um bloqueio emocional que vem sendo mantido como forma de proteção. Não porque você não queira amar, mas porque você já se feriu antes. Já confiou antes. Já acreditou antes. E isso deixou marcas. Você pode sentir dificuldade em se abrir completamente. Pode sentir dificuldade em confiar. Pode sentir dificuldade em demonstrar o que sente. E muitas vezes, as pessoas nem imaginam o quanto você sente, porque você aprendeu a esconder. Mas algo começa a mudar. Existe uma força emocional crescendo dentro de você que está ajudando a curar essas feridas. Você está começando a entender que o passado não pode mais ter controle sobre o seu futuro. Existe alguém que pode se aproximar, mas essa conexão exige coragem. Não a coragem de lutar, mas a coragem de sentir novamente. E você não precisa ter pressa. Você não precisa se forçar. Mas também não precisa se fechar completamente. Existe amor possível para você. Mas ele começa quando você permite que seu coração respire novamente. Para quem está em um relacionamento, este é um dia de teste emocional, mas também de fortalecimento. Existe algo que precisa ser conversado. Algo que precisa ser expresso. Algo que não pode mais ser ignorado. Pode ser que você tenha guardado sentimentos. Pode ser que tenha evitado conflitos. Pode ser que tenha carregado mais do que deveria dentro da relação. Mas o amor verdadeiro não sobrevive ao silêncio constante. Ele sobrevive à verdade. Existe uma oportunidade de fortalecer a relação através da sinceridade. Através da vulnerabilidade. Através da coragem de dizer o que sente. Mas isso precisa vir com calma. Sem acusações. Sem explosões. Apenas com verdade. Porque a força que sustenta o amor não é o controle, é o respeito. No trabalho,
existe um peso muito grande sendo carregado por você. Responsabilidades, obrigações, cobranças. Você pode sentir que está fazendo muito, mas recebendo pouco reconhecimento. Pode sentir que está se esforçando demais. Pode sentir que está cansado. Mas existe uma razão para tudo isso. Você está construindo algo sólido. Mesmo que agora pareça difícil, isso não é em vão. Existe uma recompensa futura. Existe uma estabilidade sendo criada. Mas também é importante que você não se sobrecarregue além do necessário. Você não precisa provar o seu valor através do seu sofrimento. Você já é valioso. Existe também uma energia de superação profissional muito forte. Algo que parecia impossível começa a se tornar possível. Mas isso exige que você confie na sua capacidade. Você é mais forte do que pensa. Espiritualmente, este é um dia de despertar. Você está sendo preparado. Mas antes disso, você precisa soltar o que não pode mais continuar carregando. A sua verdadeira força. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você sentiu ao ouvir essa previsão. E eu espero você na próxima mensagem. Horóscopo de Gêmeos, para segunda, dia 16 de fevereiro. Gêmeos, esta segunda-feira chega com um chamado profundo da sua alma. Não é um chamado barulhento, não é algo que vem de fora, é algo que nasce dentro de você. É aquela sensação de que certas coisas já não fazem mais sentido como antes. Aquilo que um dia você insistiu tanto, aquilo que você tentou sustentar, aquilo que você acreditou, hoje parece diferente. E isso não significa fracasso. Significa crescimento. Existe um momento de despedida acontecendo dentro de você. E despedidas nem sempre são sobre pessoas. Às vezes, são sobre versões nossas. Sobre expectativas. Sobre ilusões que um dia fizeram sentido, mas que hoje já não têm mais espaço na sua nova consciência. Você pode sentir uma mistura de emoções ao longo do dia. Uma parte sua entende que precisa seguir em frente, mas outra parte ainda tenta entender por que certas coisas aconteceram da forma que aconteceram. Existe uma busca por significado. Existe uma necessidade de fechar ciclos com dignidade emocional. E mesmo que exista uma sensação de vazio momentâneo, existe também um espaço sendo criado. E esse espaço não é perda. É preparação. Porque algo novo quer nascer na sua vida. Existe uma energia muito forte de recomeço, mas é um recomeço que começa pequeno. Discreto. Silencioso. Pode ser uma ideia nova. Pode ser um novo interesse. Pode ser um novo caminho que começa a surgir quando você finalmente aceita que não pode mais continuar onde não existe crescimento. Mas junto com isso, existe também uma quebra importante. Uma revelação. Uma verdade que não pode mais ser ignorada. Algo que estava escondido pode vir à tona. Algo que você não esperava pode acontecer. E isso pode, no primeiro momento, gerar impacto. Mas entenda, certas estruturas precisam cair para que você possa construir algo verdadeiro. Aquilo que é falso não consegue permanecer quando você começa a despertar. No amor, este é um dia extremamente transformador. Para quem está solteiro, existe uma libertação emocional acontecendo. Você pode perceber que está finalmente se afastando de algo que ainda prendia seu coração. Pode ser uma pessoa que não correspondeu. Pode ser uma história que ficou mal resolvida. Pode ser um sentimento que você carregou por tempo demais. E mesmo que exista tristeza nesse processo, existe também libertação. Você está recuperando o seu poder emocional. Você está recuperando a sua dignidade. Você está recuperando a sua capacidade de acreditar novamente. E existe uma energia muito forte de novo começo se aproximando. Pode surgir alguém que representa algo completamente diferente do que você viveu antes. Alguém que chega com outra energia, outra intenção. Mas antes disso, existe uma limpeza emocional necessária. Você não pode levar o peso do passado para dentro do seu futuro. Você merece viver algo novo com o coração livre. Para quem está em um relacionamento, este é um momento de verdade. Aquilo que está forte se fortalece ainda mais. Aquilo que está frágil pode se romper. Existe uma necessidade de encarar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Pode haver uma conversa reveladora. Pode haver uma mudança inesperada. Pode haver um despertar dentro da relação. Mas tudo isso acontece para alinhar você com a verdade. Relacionamentos que têm base sobrevivem às tempestades.
Relacionamentos que não têm, se desfazem. E por mais doloroso que isso possa parecer, é libertador. Porque você não nasceu para viver uma ilusão. Você nasceu para viver algo real. No trabalho, existe uma energia muito forte de aprendizado e reconstrução. Você pode estar começando algo novo. Pode estar aprendendo algo novo. Pode estar desenvolvendo uma nova habilidade. Existe potencial de crescimento. Mas também existe uma quebra de antigas estruturas. Pode ser o fim de uma fase. Pode ser uma mudança inesperada. Pode ser uma revelação que muda a forma como você vê sua situação profissional. Mas isso não vem para destruir você. Vem para libertar você. Vem para tirar você de um caminho que já não tinha mais crescimento. Existe uma oportunidade escondida dentro dessa mudança. Existe um novo caminho sendo aberto. Mesmo que agora você ainda não consiga ver com clareza, confie. Aquilo que é seu não será perdido. Espiritualmente, este é um dos dias mais poderosos que você viveu nos últimos tempos. Está removendo máscaras. Está tirando da sua vida tudo aquilo que não está alinhado com a sua evolução. E mesmo que isso doa, é um ato de amor. Porque você não pode viver uma vida que não é sua. Você não pode permanecer em lugares que não respeitam a sua alma. Você não pode continuar sendo quem você não é mais. Existe uma reconstrução acontecendo dentro de você. Uma reconstrução da sua autoestima. Da sua força. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe o seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Câncer. Para segunda, dia 16 de fevereiro. Câncer. Esta segunda-feira chega como um divisor de águas na sua vida emocional e mental. Existe uma energia de clareza muito forte cortando as névoas que, por um tempo, impediram você de enxergar certas situações como elas realmente são. É como se, de repente, você começasse a perceber verdades que antes estavam escondidas, não porque alguém mentiu necessariamente, mas porque você ainda não estava pronto para ver. E agora você está. Agora sua mente está mais firme, mais consciente, mais alinhada com aquilo que sua alma já vinha tentando te dizer há muito tempo. Você pode sentir uma necessidade intensa de se posicionar, de falar, de colocar limites, de expressar aquilo que ficou preso na sua garganta. E isso não vem de um lugar de raiva, mas de maturidade. Você está entendendo que o silêncio, muitas vezes, custa caro demais. Custa sua paz. Custa sua identidade. Custa sua verdade. Existe também uma sensação muito bonita de pertencimento sendo construída dentro de você. Como se, aos poucos, você estivesse voltando para casa, mas não uma casa física. Uma casa emocional. Um lugar dentro de si onde você se sente seguro, inteiro e suficiente. O dia traz uma energia de fortalecimento. Você começa a se sentir mais no controle da sua própria vida. Mais dono das suas decisões. Mais consciente do seu valor. E isso muda completamente a forma como você se posiciona diante do mundo. No amor, essa energia é extremamente poderosa e promissora. Para quem está solteiro, existe uma libertação mental muito importante acontecendo. Você está deixando para trás padrões antigos. Está deixando para trás ilusões. Está deixando para trás a versão sua que aceitava menos do que merecia. E isso abre espaço para algo muito maior. Existe potencial para a construção de um amor verdadeiro. Um amor que traz paz. Um amor que traz segurança. Um amor que não gera dúvidas constantes, mas certezas tranquilas. Você pode conhecer alguém que desperta em você uma sensação diferente. Uma sensação de estabilidade. De maturidade. De proteção emocional. Não é uma conexão baseada apenas em intensidade, é uma conexão baseada em verdade. E isso é raro. Mas antes de tudo, esse amor começa dentro de você. Começa quando você decide que não aceita mais migalhas emocionais. Começa quando você entende que merece alguém que esteja presente, não apenas de vez em quando, mas por inteiro. Para quem está em um relacionamento, este é um dos momentos mais fortes de consolidação emocional. Existe potencial de fortalecimento profundo. Conversas sinceras podem trazer mais união. Decisões importantes podem ser tomadas. Planos podem começar a se concretizar. Existe uma sensação de construção. Construção de futuro. Construção de estabilidade. Construção de algo que tem base sólida. Você pode sentir mais segurança na relação. Ou pode sentir que chegou o momento de exigir essa segurança.
Porque você não quer mais viver no talvez. Você quer viver no sim. Existe também uma energia de proteção muito forte envolvendo sua vida amorosa. Como se vocês estivessem sendo guiados para um novo nível de maturidade emocional. E isso transforma tudo. No trabalho, este é um dia de decisões importantes e de fortalecimento da sua autoridade pessoal. Você pode perceber sua mente mais estratégica, mais clara, mais objetiva. Existe potencial de liderança, potencial de crescimento, potencial de assumir uma posição mais forte dentro do seu ambiente profissional. Você pode receber reconhecimento, pode receber uma oportunidade, ou pode simplesmente perceber que está mais confiante naquilo que faz. Existe uma sensação de estabilidade sendo construída. Você está deixando de ser apenas alguém que executa, para se tornar alguém que direciona, alguém que decide, alguém que lidera. E isso é resultado de tudo que você enfrentou até aqui. Nada foi em vão. Cada desafio preparou você. Cada dificuldade fortaleceu você. Espiritualmente, este é um dia de alinhamento. Sua mente, seu coração e sua alma começam a caminhar na mesma direção. Existe uma força espiritual muito grande protegendo você. Mas essa proteção não impede os desafios, ela fortalece você para vencê-los. A espiritualidade quer que você entenda que você não é mais a mesma pessoa. Você evoluiu. Você amadureceu. Você despertou. Existe um poder dentro de você que talvez você ainda não tenha percebido completamente. Um poder de construir. Um poder de transformar. Um poder de liderar sua própria vida. Mas isso exige que você confie em si mesmo. Que você pare de duvidar. Que você pare de diminuir a sua própria luz. Você nasceu para construir algo sólido. Você nasceu para viver uma vida com propósito. E este é apenas o começo. Existe felicidade possível para você. Existe estabilidade possível para você. Existe amor verdadeiro possível para você. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais nada que seja menor do que você merece. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe o seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para segunda, dia 16 de fevereiro. Leão, esta segunda-feira começa com uma energia emocional muito sensível, como se o seu coração estivesse mais exposto, mais consciente de tudo aquilo que viveu recentemente. Existe uma sensação que pode oscilar entre o vazio e a esperança, entre lembrar de momentos difíceis e, ao mesmo tempo, começar a sentir que algo dentro de você está se reacendendo. Nem todo mundo ao seu redor consegue perceber, mas você passou por batalhas internas importantes. Você enfrentou sentimentos de solidão, enfrentou momentos em que talvez tenha se sentido incompreendido, desvalorizado ou até esquecido. E essas experiências deixaram marcas. Mas também deixaram ensinamentos. O início do dia pode trazer uma reflexão sobre aquilo que faltou, sobre aquilo que não aconteceu como você esperava. Pode ser uma memória, uma saudade, ou até mesmo uma sensação difícil de explicar, como se uma parte sua ainda estivesse tentando entender por que certas coisas aconteceram da forma que aconteceram. Mas existe algo muito importante acontecendo ao mesmo tempo. O seu coração está se fortalecendo. Não de uma forma fria, não de uma forma fechada, mas de uma forma consciente. Você está aprendendo a sentir sem se abandonar. Está aprendendo a amar sem se perder. Está aprendendo a se acolher. Existe uma energia de cura emocional muito profunda envolvendo você. É como se, aos poucos, a vida estivesse devolvendo a sua luz. E essa luz não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela sempre esteve aí. Talvez escondida atrás de decepções, atrás de tristezas, atrás de momentos difíceis. Mas agora ela começa a aparecer novamente. Você pode perceber que sua sensibilidade estará extremamente forte. Sua intuição estará mais aguçada. Você pode sentir as energias das pessoas com mais facilidade. Pode perceber quem é verdadeiro, quem é sincero, e quem não é. Confie nisso. Confie naquilo que você sente. Seu coração está mais sábio. No amor, essa segunda-feira traz uma virada emocional muito significativa. Se você está solteiro, existe uma cura acontecendo. Você está deixando para trás uma fase de carência emocional, uma fase onde talvez tenha se sentido sozinho mesmo estando rodeado de pessoas. Você está aprendendo a se amar novamente. E isso muda tudo. Porque quando você se ama, você não aceita qualquer coisa. Existe uma energia muito forte de atração ao seu redor.
Você pode chamar a atenção de alguém de forma natural, sem esforço, apenas sendo quem você é. Existe alguém que pode se aproximar com uma energia sincera, com uma energia acolhedora. Alguém que vê você com o coração, não apenas com os olhos. E essa conexão tem potencial de trazer alegria verdadeira. Não uma alegria momentânea, mas uma alegria que aquece a alma. Você também começa a perceber que não precisa mais correr atrás de quem não corre por você. Você entende que o amor não deve ser uma luta constante. O amor deve ser um encontro. Se você está em um relacionamento, existe uma energia muito forte de cura e reconexão. Se houve momentos difíceis, este é um dia que favorece o entendimento, o carinho, o acolhimento. Existe uma abertura emocional que permite que vocês se vejam de uma forma mais profunda. Existe também potencial para momentos felizes, momentos leves, momentos que reacendem a chama entre vocês. Conversas sinceras podem trazer mais proximidade. Gestos simples podem ter um impacto enorme. Mas também existe um aprendizado importante. Você não pode continuar se doando completamente e esquecendo de si mesmo. O amor precisa ser uma troca. Precisa ser equilibrado. Existe felicidade possível dentro da sua vida amorosa, mas essa felicidade começa com você se respeitando. No trabalho, o início do dia pode trazer uma sensação de insegurança ou preocupação. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma dúvida, pode ser um medo sobre o futuro. Mas é importante que você não se deixe dominar por esses pensamentos. Porque existe uma energia de crescimento muito forte. Existe reconhecimento vindo. Existe prosperidade se aproximando. Mas isso exige que você continue acreditando em si mesmo. Você tem talentos. Você tem valor. Você tem capacidade. Pode surgir uma oportunidade inesperada. Pode surgir uma solução para algo que estava preocupando você. Existe uma luz iluminando seu caminho profissional. Você não está perdido. Você está sendo guiado. Espiritualmente, este é um dia de renascimento. A espiritualidade está ajudando você a se reconectar com a sua essência, a se reconectar com a sua alegria, a se reconectar com a sua verdade. Existe uma proteção muito grande ao seu redor. Existe uma energia de cura envolvendo o seu coração. Existe uma energia de luz iluminando o seu caminho. Mas a espiritualidade quer que você entenda algo muito importante. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que você escolhe se tornar depois disso. Você não é as suas feridas. Porque o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe o seu comentário. Eu vou adorar saber o que você sentiu. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para segunda, dia 16 de fevereiro. Virgem, esta segunda-feira chega como um portal emocional entre quem você foi e quem você está se tornando. Existe uma energia de movimento muito forte, mas é um movimento que começa dentro. É como se algo em você estivesse despertando depois de um longo período de silêncio, de espera, de adaptação. Você pode sentir uma vontade diferente, uma inquietação sutil, uma necessidade de sair de um lugar interno onde você permaneceu por tempo demais. E isso não acontece por acaso. A sua alma está pedindo novos ares. Existe uma centelha de coragem nascendo dentro de você. Uma coragem que talvez você nem perceba completamente ainda, mas que começa a influenciar seus pensamentos, suas escolhas, sua forma de reagir a situações. Você começa a sentir que não quer mais permanecer em ambientes que drenam sua energia. Você começa a perceber que merece mais leveza, mais verdade, mais autenticidade. Mas ao mesmo tempo, existe uma travessia acontecendo. Nem tudo está completamente claro. Nem tudo está completamente definido. Você pode sentir que está entre dois mundos, o mundo que você está deixando para trás e o mundo que você ainda está aprendendo a acessar. E esse espaço intermediário pode trazer confusão emocional, pode trazer dúvidas, pode trazer inseguranças. Você pode se perguntar se está fazendo a coisa certa. Pode questionar seus próprios sentimentos. Pode sentir medo do desconhecido. E isso é natural. Porque toda mudança verdadeira exige coragem. No amor, essa energia é extremamente profunda e sensível. Se você está solteiro, existe um desejo de viver algo novo, mas também existe um receio. Uma parte sua quer se abrir, quer sentir novamente, quer viver uma conexão verdadeira. Mas outra parte ainda carrega lembranças, ainda carrega medos, ainda carrega feridas que não foram completamente cicatrizadas. Você pode sentir uma atração inesperada por alguém. Pode surgir uma conversa, uma aproximação,
uma troca que desperta algo dentro de você. Mas essa conexão pode vir acompanhada de dúvidas. Você pode se perguntar se é real, se é seguro, se é confiável. E o mais importante neste momento é que você não se apresse. Permita que as coisas se revelem com o tempo. Nem tudo precisa ser decidido agora. Nem tudo precisa ser entendido imediatamente. Existe potencial para uma conexão significativa, mas ela exige que você esteja presente, que você escute sua intuição, que você respeite seu próprio tempo emocional. Se você está em um relacionamento, este é um momento de transição. Vocês podem estar deixando para trás uma fase difícil. Podem estar tentando reconstruir algo. Podem estar buscando mais equilíbrio, mais compreensão, mais paz. Mas também existe uma sensibilidade maior. Emoções que estavam escondidas podem vir à tona. Inseguranças podem aparecer. Medos podem ser revelados. Este é um momento que exige diálogo, paciência e empatia. Nem tudo é o que parece na superfície. Muitas vezes, o que o outro expressa é apenas a ponta de algo mais profundo. Existe uma oportunidade de cura dentro da relação, mas essa cura exige verdade emocional. No trabalho, existe uma energia de novos começos, mas também de incertezas. Você pode sentir vontade de explorar novos caminhos. Pode sentir que algo novo está chamando você. Pode surgir uma ideia, uma proposta, uma oportunidade. Mas junto com isso, pode existir dúvida. Pode existir medo de sair da zona de conforto. Pode existir insegurança sobre o futuro. Você pode não ter todas as respostas agora. E tudo bem. Nem todo caminho é revelado de uma vez. O importante é continuar seguindo em frente, mesmo que em passos pequenos. Existe uma transição acontecendo na sua vida profissional. Você está deixando para trás uma mentalidade antiga. Está se abrindo para novas possibilidades. Mas é importante que você não tome decisões baseadas apenas no medo ou na ilusão. Observe. Analise. Sinta. Confie no seu processo. Espiritualmente, este é um dos dias mais intuitivos que você viveu recentemente. Sua sensibilidade espiritual está extremamente elevada. Você pode ter sonhos mais intensos. Pode ter pressentimentos. Pode sentir coisas que não consegue explicar. Sua alma está se comunicando com você. Mas essa comunicação não acontece através da lógica. Ela acontece através da intuição. A espiritualidade quer que você desacelere. Quer que você escute mais. Quer que você confie mais em si mesmo. Nem tudo precisa ser entendido racionalmente. Algumas verdades são sentidas. Existe também uma limpeza emocional acontecendo. Você está sendo guiado para longe de energias que não pertencem mais ao seu caminho. Mesmo que você não entenda tudo agora, confie. Você está sendo protegido. Você está sendo guiado. Você está sendo preparado. Existe um novo capítulo começando na sua vida. Mas ele exige que você tenha coragem de atravessar o desconhecido. Você não está perdido. Você está em transição. E toda transição é um sinal de evolução. Existe uma nova versão sua esperando do outro lado dessa travessia. Uma versão mais forte, mais consciente, mais alinhada com sua verdade. Confie. Você é mais intuitivo do que imagina. Você é mais forte do que pensa. E você está exatamente onde precisa estar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para segunda, dia 16 de fevereiro. Libra, esta segunda-feira chega com uma energia introspectiva muito profunda, como se o seu coração estivesse pedindo silêncio para entender algo importante. Existe uma sensação de pausa emocional, como se uma parte sua estivesse observando a própria vida de fora, analisando sentimentos, revendo escolhas e tentando compreender o que realmente faz sentido continuar, e o que já não tem mais espaço no seu caminho. Você pode perceber, em alguns momentos do dia, uma certa distância emocional. Não necessariamente tristeza, mas uma espécie de recolhimento. Como se você estivesse mais seletivo com sua energia, mais consciente de onde vale a pena investir seu tempo e sua dedicação. Existe algo dentro de você que já não se satisfaz com pouco. Você não quer mais o superficial. Você não quer mais aquilo que não tem verdade, que não tem consistência, que não tem segurança. E isso é um sinal muito claro de amadurecimento. Porque chega um momento na vida em que o coração para de se impressionar com promessas e passa a valorizar atitudes. E é exatamente isso que começa a acontecer agora.
Ao mesmo tempo, existe uma energia de estabilidade muito forte se aproximando. Como se a vida estivesse preparando algo mais sólido para você. Mas, antes de receber isso, você está sendo convidado a reconhecer o seu próprio valor. A entender que você não precisa aceitar migalhas emocionais, migalhas profissionais ou migalhas espirituais. Você merece aquilo que é inteiro. Aquilo que é firme. Aquilo que é verdadeiro. Existe também uma energia de aprendizado muito importante neste dia. Você pode receber conselhos, pode ter conversas significativas, ou até perceber sinais que trazem respostas que você vinha procurando. Nem sempre essas respostas chegam de forma direta, mas chegam através de situações que fazem você refletir profundamente. No amor, este é um momento de despertar emocional. Se você está solteiro, existe uma fase de questionamento interno muito forte. Você começa a perceber que não quer mais se envolver por carência. Você não quer mais insistir em conexões que não evoluem. Você não quer mais correr atrás de quem não demonstra o mesmo interesse. Pode ser que você esteja emocionalmente distante de alguém. Pode ser que alguém tenha demonstrado interesse, mas você não sentiu aquela verdade que o seu coração precisa. E isso não é frieza. Isso é maturidade. Mas existe uma energia muito forte de aproximação de alguém que traz estabilidade. Alguém que tem postura. Alguém que sabe o que quer. Alguém que não chega com jogos, mas com intenção. Essa pessoa pode trazer uma sensação de segurança emocional. Uma sensação de paz. Uma sensação de que você não precisa duvidar. Mas é importante que você esteja aberto para reconhecer isso. Às vezes, depois de tantas decepções, o coração aprende a se proteger demais. E o amor não entra onde tudo está fechado. Se você está em um relacionamento, este é um dia que traz reflexões importantes sobre o futuro. Você pode se perguntar se essa relação está realmente evoluindo. Pode se perguntar se existe estabilidade, se existe segurança, se existe reciprocidade. Mas também existe uma energia muito forte de consolidação. Relacionamentos que têm base sólida podem dar um passo importante. Pode haver conversa sobre futuro, sobre compromisso, sobre construção conjunta. Existe potencial para fortalecer laços. Existe potencial para criar algo duradouro. Mas isso exige maturidade dos dois lados. O amor não se sustenta apenas com sentimento. Ele se sustenta com responsabilidade emocional. No trabalho, esta segunda-feira traz uma energia extremamente positiva de estabilidade e crescimento. Você pode perceber que está construindo algo importante. Mesmo que ainda não esteja no ponto final, existe progresso. Existe reconhecimento. Existe segurança sendo criada. Você pode receber apoio de alguém mais experiente. Pode receber orientação. Pode receber uma oportunidade que fortalece sua posição. Este é um momento muito favorável para pensar no longo prazo. Para construir com paciência. Para investir em algo que realmente tenha futuro. Você está criando raízes fortes. E isso trará resultados consistentes. Espiritualmente, este é um dia de alinhamento. Você está sendo guiado para um caminho mais sólido. Um caminho mais verdadeiro. Um caminho mais conectado com o seu propósito. Existe uma proteção espiritual muito forte ao seu redor. Mas a espiritualidade quer que você entenda que você também precisa se posicionar. Precisa confiar em si mesmo. Precisa respeitar aquilo que você sente. Existe uma sabedoria dentro de você que está despertando. Uma sabedoria que não vem da mente, vem da alma. Você começa a entender que nem tudo que você perde é perda. Às vezes, é livramento. Você começa a entender que nem tudo que demora é atraso. Às vezes, é preparação. Você começa a entender que nem tudo que dói é castigo. Às vezes, é crescimento. Existe uma estabilidade muito grande sendo construída na sua vida. Mas ela começa dentro de você. Começa quando você decide não aceitar menos do que merece. Começa quando você decide se respeitar. Começa quando você decide confiar no seu próprio valor. Você não nasceu para viver na dúvida. Você nasceu para viver na certeza. E essa certeza começa agora. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você sentiu ao ouvir essa previsão. E eu espero você na próxima mensagem. Horóscopo de Escorpião, para segunda, dia 16 de fevereiro. Escorpião, esta segunda-feira começa com uma intensidade emocional que não pode ser ignorada. Existe algo dentro de você que está inquieto, algo que ocupa seus pensamentos,
algo que talvez tenha tirado sua paz em silêncio nos últimos dias ou até nas últimas semanas. É como se sua mente estivesse revisitando situações, revivendo conversas, recriando cenários, tentando encontrar respostas, tentando encontrar controle, tentando entender o que, no fundo, você sente que está escapando das suas mãos. Existe uma tensão interna entre o medo e o desejo, entre aquilo que você teme perder e aquilo que você sonha conquistar. E essa tensão pode trazer ansiedade, pode trazer pensamentos repetitivos, pode trazer uma sensação de urgência emocional. Mas existe algo muito importante que você precisa entender: nem tudo que a sua mente diz é a verdade completa. Às vezes, o medo fala mais alto que a realidade. Às vezes, as inseguranças criam histórias que não existem. Você é um signo profundamente emocional, mesmo que nem sempre demonstre. Você sente tudo com intensidade. Ama com intensidade. Sofre com intensidade. E quando algo mexe com você, mexe de verdade. E hoje, existe uma encruzilhada emocional diante de você. Uma percepção de que algo precisa ser decidido. Algo precisa ser encarado. Algo não pode mais continuar da forma que está. Existe também uma energia muito forte de desejo. Desejo de mudança. Desejo de poder. Desejo de assumir o controle da sua própria vida. Você começa a perceber que não quer mais se sentir refém de situações, de pessoas ou de emoções. Existe uma vontade crescente de retomar o seu poder pessoal. Mas, ao mesmo tempo, existe um alerta importante: cuidado com aquilo que prende você sem que você perceba. Nem toda prisão tem grades visíveis. Às vezes, são sentimentos. Às vezes, são dependências emocionais. Às vezes, são padrões que se repetem porque, de alguma forma, parecem familiares. No amor, este é um dia extremamente intenso. Se você está solteiro, existe uma atração muito forte por alguém. Uma conexão que pode mexer profundamente com você. Mas essa conexão pode vir acompanhada de dúvidas, de inseguranças, de receios. Você pode sentir que essa pessoa tem um poder emocional sobre você. Pode sentir dificuldade em se desligar, mesmo quando algo não está totalmente claro. Existe uma linha tênue entre amor e apego, entre desejo e dependência. E é importante que você seja honesto consigo mesmo. Essa conexão traz liberdade ou traz prisão? Essa conexão fortalece você ou enfraquece você? Existe também a possibilidade de você estar preso a alguém do passado. Alguém que ainda ocupa espaço nos seus pensamentos. Alguém que, de alguma forma, ainda tem influência emocional sobre você. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada. Você não pode continuar vivendo preso ao que não evoluir. Você merece viver algo que seja leve, que seja verdadeiro, que seja livre. Se você está em um relacionamento, este é um dia de confrontos internos importantes. Pode haver ciúmes. Pode haver inseguranças. Pode haver medos que vêm à tona. Mas é importante entender que, muitas vezes, o maior conflito não está no outro, está dentro de você. Existe uma necessidade de fortalecer sua autoestima, de confiar mais em si mesmo, de não permitir que o medo destrua algo que pode ser verdadeiro. Mas também existe um alerta: se existe manipulação, se existe controle, se existe algo que faz você se sentir preso, isso precisa ser encarado. O amor não aprisiona. O amor liberta. No trabalho, existe uma energia de ambição muito forte. Você quer mais. Você deseja mais. Você sente que pode mais. Mas, ao mesmo tempo, pode existir medo de arriscar. Medo de sair da zona de conforto. Medo de perder a segurança. Existe uma decisão importante relacionada ao seu futuro profissional. Uma oportunidade pode surgir. Um novo caminho pode aparecer. Mas isso exige coragem. Existe também o alerta para ambientes tóxicos. Pessoas que drenam sua energia. Situações que fazem você duvidar do seu próprio valor. Você não nasceu para viver limitado. Você nasceu para crescer. Mas esse crescimento exige que você reconheça o seu poder. Espiritualmente, este é um dia de libertação. A espiritualidade está trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser curado. Tudo aquilo que precisa ser enfrentado. Tudo aquilo que precisa ser transformado. Pode não ser confortável, mas é necessário. Você está sendo chamado para quebrar correntes invisíveis. Correntes emocionais. Correntes mentais. Correntes espirituais. Existe uma força enorme dentro de você. Uma força que talvez você tenha esquecido que possui. Mas ela ainda está aí.
esperando você acessar, esperando você despertar. Você não é fraco. Você não está perdido. Você não está sem saída. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para segunda, dia 16 de fevereiro. Sagitário, esta segunda-feira chega com uma energia de conquista emocional e direcionamento muito forte, como se, finalmente, você começasse a sentir que está no caminho certo depois de um período de dúvidas, de questionamentos e até de testes internos. Existe uma sensação de amadurecimento acontecendo dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa de antes, e isso fica evidente na forma como você enxerga a sua própria vida, na forma como você se posiciona e, principalmente, na forma como você começa a entender o que realmente tem valor. Existe uma energia de realização envolvendo você. Mas essa realização não é apenas material. Ela é emocional, é espiritual, é interna. É como se você estivesse começando a colher resultados de tudo aquilo que você plantou, mesmo que em alguns momentos tenha achado que nada estava acontecendo. A vida estava organizando os bastidores. Estava preparando o terreno. Estava fortalecendo você. Você pode perceber, ao longo do dia, uma sensação maior de confiança. Uma sensação de que você tem mais controle sobre o seu próprio destino. E isso não significa que tudo estará perfeito ou que não existirão desafios, mas significa que você está mais preparado para enfrentá-los. Você não reage mais da mesma forma. Você não se abala com a mesma facilidade. Você não se perde como antes. Existe também uma energia muito forte de movimento. Algo começa a sair do lugar. Algo começa a avançar. Algo que talvez estivesse parado começa a ganhar direção. E isso traz um novo ânimo, uma nova motivação, uma nova esperança. No amor, este é um dos dias mais promissores que você viveu nos últimos tempos. Se você está solteiro, existe uma energia muito forte de aproximação emocional. Alguém pode se declarar. Alguém pode demonstrar sentimentos. Alguém pode surgir com uma intenção verdadeira. Existe romantismo no ar. Existe carinho. Existe sinceridade. Você pode sentir que essa conexão tem potencial de crescer, de evoluir, de se tornar algo mais sério. Mas o mais importante é que você também está mais aberto para viver isso. Você não está mais tão fechado. Você não está mais tão desconfiado. Você começa a acreditar novamente. E isso muda tudo. Existe também a possibilidade de alguém que já faz parte da sua vida dar um passo à frente. Mostrar que quer algo mais. Mostrar que quer construir algo com você. E essa atitude traz clareza. Para quem está em um relacionamento, este é um momento de avanço. Existe uma energia de fortalecimento muito grande. Vocês podem conversar sobre o futuro. Podem fazer planos. Podem tomar decisões importantes juntos. Existe movimento. Existe crescimento. Existe evolução. Se existiam dúvidas, elas começam a se dissipar. Se existiam bloqueios, eles começam a ser superados. O amor entra em uma nova fase. Uma fase mais madura, mais consciente, mais sólida. No trabalho, esta segunda-feira traz uma energia extremamente positiva de conquista e progresso. Você pode receber reconhecimento. Pode receber uma oportunidade. Pode perceber que está avançando em direção aos seus objetivos. Existe uma sensação de vitória sendo construída. Mas essa vitória não acontece por acaso. Ela é resultado do seu esforço, da sua persistência, da sua coragem de continuar mesmo quando foi difícil. Existe também a possibilidade de mudanças positivas. Mudanças que trazem crescimento. Mudanças que trazem novas oportunidades. Você está saindo de um lugar e indo em direção a algo maior. Espiritualmente, este é um dia de alinhamento com o seu propósito. A espiritualidade está mostrando que você não está parado. Você está em movimento. Você está evoluindo. Você está avançando. Existe uma proteção muito grande ao seu redor. Mas também existe um chamado. Um chamado para que você continue. Para que você não desista. Para que você não pare agora. Você está mais perto do que imagina. Existe uma vitória esperando por você. Existe uma conquista se formando. Existe uma nova fase começando. Mas ela exige que você confie em si mesmo. Que você confie no caminho. Que você confie no processo. Você não chegou até aqui por acaso.
Você chegou até aqui porque é forte. Porque é capaz. Porque é merecedor. E agora, é hora de seguir em frente. Sem medo. Sem dúvidas. Sem olhar para trás. O seu caminho está aberto. E o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou com seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Eu quero muito saber o que você sentiu ao ouvir essa previsão. E eu espero você na próxima mensagem. Horóscopo de Capricórnio, para segunda, dia 16 de fevereiro. Capricórnio, esta segunda-feira chega trazendo um chamado muito forte para a clareza, para a verdade e, principalmente, para o alinhamento entre aquilo que você sonha e aquilo que você realmente está disposto a construir. Existe uma energia muito intensa envolvendo seus pensamentos, como se sua mente estivesse cheia de possibilidades, cheia de cenários, cheia de ideias, mas, ao mesmo tempo, cheia de dúvidas. É como se você estivesse diante de várias portas, mas ainda tentando entender qual delas realmente vale a pena abrir. Você pode perceber que sua imaginação estará mais ativa. Você pode se pegar pensando em caminhos diferentes, em mudanças, em oportunidades que, até pouco tempo atrás, pareciam distantes ou até impossíveis. E isso acontece porque algo dentro de você despertou. Algo dentro de você começou a enxergar além da realidade atual. Você começou a perceber que não precisa se limitar ao que sempre foi. Que existem novos começos possíveis. Mas junto com essas possibilidades, vem também um teste importante, o teste da verdade. Nem tudo que parece promissor é realmente sólido. Nem tudo que brilha é ouro. E esta segunda-feira pede que você use não apenas o coração, não apenas o desejo, mas também a consciência. Pede que você olhe com maturidade. Pede que você faça escolhas baseadas em valor real, não em ilusão. Porque existe uma oportunidade verdadeira se aproximando da sua vida. Uma oportunidade que tem potencial de trazer estabilidade, crescimento e segurança. Mas ela exige que você esteja presente. Que você esteja consciente. Que você esteja disposto a escolher com responsabilidade. No amor, este é um momento de revelações internas muito profundas. Se você está solteiro, pode existir uma fase de confusão emocional. Você pode sentir atração por mais de uma pessoa, ou pode estar dividido entre o passado e o futuro. Pode existir alguém que representa algo novo, algo promissor, e alguém que ainda ocupa espaço no seu coração, mesmo que já não faça parte da sua vida. Você pode se perguntar o que é real. O que é verdadeiro? O que vale a pena? E a resposta não está fora. Está dentro. Existe uma oportunidade de viver um novo amor, mas esse amor precisa ser construído com verdade. Precisa ser construído com clareza. Precisa ser construído com intenção. Não é um momento de viver ilusões. É um momento de escolher com consciência. Para quem está em um relacionamento, esta segunda-feira traz um chamado para o equilíbrio. Existe a necessidade de conversas sinceras. Existe a necessidade de alinhar expectativas. Existe a necessidade de olhar para a relação com maturidade. Se existiram dúvidas, elas precisam ser esclarecidas. Se existiram erros, eles precisam ser encarados. Mas também existe potencial de recomeço. Existe potencial de fortalecer a relação. Existe potencial de construir algo ainda mais sólido. Mas isso exige verdade dos dois lados. O amor não se sustenta na fantasia. Ele se sustenta na realidade. No trabalho, este é um dos dias mais importantes em termos de oportunidades concretas. Existe uma energia muito forte de novos começos. Pode surgir uma proposta. Pode surgir uma oportunidade. Pode surgir algo que tem potencial de mudar o seu caminho profissional. Mas essa oportunidade exige responsabilidade. Exige comprometimento. Exige maturidade. Você pode sentir que algo está sendo colocado nas suas mãos. E a forma como você cuida disso definirá o seu futuro. Existe também uma energia muito forte de reconhecimento. Se você vem agindo com integridade, com dedicação, com verdade, os resultados começam a aparecer. A vida está respondendo às suas ações. Espiritualmente, este é um dia de ajuste de destino. A espiritualidade está ajudando você a alinhar sua vida com aquilo que realmente é seu. Aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é justo. Existe uma energia muito forte de equilíbrio sendo restaurado. Se algo foi tirado de você, algo será devolvido. Se algo foi injusto, a justiça será feita. Mas a espiritualidade também pede que você seja justo consigo mesmo. Que você não se engane. Que você não aceite menos do que merece.
Que você não escolha caminhos baseados no medo ou na ilusão. Existe uma nova fase se abrindo. Uma fase mais sólida, mais segura, mais alinhada. Mas essa fase exige escolhas conscientes. Exige coragem de ver a verdade. Exige coragem de deixar para trás aquilo que não é real. Você não está aqui para viver uma vida de ilusões. Você está aqui para construir algo verdadeiro, algo duradouro, algo que tenha valor. Confie. Aquilo que é seu encontrará você. Aquilo que não é, se afastará. E tudo isso faz parte do seu caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que essa mensagem despertou em você. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Aquário, para segunda, dia 16 de fevereiro. Aquário, existe um chamado muito profundo acontecendo dentro de você neste momento, mesmo que por fora você ainda esteja tentando manter tudo sob controle, mesmo que você esteja sorrindo, conversando, vivendo sua rotina normalmente. Há partes do seu coração que estão mais sensíveis, mais reflexivas, mais conscientes do que antes. E isso não é sinal de fraqueza. É sinal de despertar. O dia traz uma energia que começa com uma certa vulnerabilidade emocional, como se você estivesse percebendo algo que antes não queria ver, ou como se estivesse finalmente aceitando uma verdade que seu coração já sabia há muito tempo. Pode ser que memórias venham à tona. Pode ser que sentimentos que você tentou ignorar apareçam novamente. Pode ser que você perceba que certas situações mexeram mais com você do que imaginava. Mas existe algo muito importante aqui. Essa sensibilidade não vem para te destruir, ela vem para te fortalecer. Porque quando você enxerga com clareza aquilo que sente, você também recupera o seu poder. Você começa a entender o seu valor. Você começa a entender o que merece. Você começa a entender que não precisa aceitar migalhas emocionais, que não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém, que não precisa carregar pesos que não são seus. Existe uma força silenciosa crescendo dentro de você. E essa força é madura. É estável. É consciente. É uma força que não precisa provar nada para ninguém, porque ela sabe quem é. No amor, esse dia pode trazer reflexões muito profundas. Para quem está solteiro, pode ser um momento de perceber que algumas feridas ainda estão em processo de cura. Talvez você tenha passado por decepções. Talvez você tenha confiado demais em alguém que não correspondeu. Talvez você tenha criado expectativas que não se realizaram. E isso deixou marcas. Mas ao mesmo tempo, você começa a se reconstruir. Você começa a se amar de uma forma diferente. Você começa a entender que o amor que você procura não começa no outro. Começa em você. E quando você fortalece esse amor próprio, você muda completamente a energia que você emana. Você deixa de atrair pessoas que vêm apenas para ocupar espaço. E começa a atrair pessoas que vêm para somar. Existe também a possibilidade de alguém surgir de forma mais calma, mais madura, alguém que não venha com jogos, alguém que não venha com confusão, alguém que venha com verdade. Mas antes disso, o mais importante é essa reconexão com você mesmo. Porque quando você se escolhe, o universo também começa a te escolher. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de muita consciência. Pode ser que algumas conversas importantes precisem acontecer. Pode ser que sentimentos que estavam guardados precisem ser expressos. Pode ser que você esteja percebendo atitudes, padrões ou comportamentos que antes você ignorava. E isso não é negativo. Isso é necessário. Porque relacionamentos saudáveis não são construídos em cima de silêncio emocional. São construídos em cima de verdade. Existe aqui uma energia de amadurecimento emocional muito grande. Você começa a entender o que é amor de verdade e o que é apenas apego. Você começa a entender a diferença entre estar com alguém por amor e estar com alguém por medo de ficar sozinho. E essa consciência muda tudo. Alguns relacionamentos podem se fortalecer muito, porque existe disposição para cuidar, para apoiar, para construir. Outros podem passar por ajustes importantes. Mas tudo o que acontece agora tem um propósito: alinhar você com aquilo que é verdadeiro. No trabalho, existe uma energia extremamente positiva de construção e estabilidade. Mesmo que você esteja passando por dúvidas internas, existe uma parte sua que está muito determinada. Você está aprendendo a confiar mais em si mesmo. Você está aprendendo a valorizar suas capacidades. Você está aprendendo a entender que você é capaz de construir algo sólido. Pode surgir uma oportunidade nova. Pode surgir um reconhecimento. Pode surgir uma chance de crescimento.
Mas essa oportunidade vem acompanhada de responsabilidade. E você está pronto. Existe também uma energia muito forte de planejamento. Você começa a pensar mais no futuro. Você começa a pensar no tipo de vida que quer construir. Você começa a perceber que cada escolha que você faz hoje influencia o seu amanhã. E isso te torna mais consciente, mais focado, mais forte. Financeiramente, existe potencial de estabilidade e crescimento, principalmente se você continuar agindo com maturidade e responsabilidade. Confie no seu valor. Confie no seu potencial. Você está construindo algo importante, mesmo que ainda não consiga ver todos os resultados. E espiritualmente, esse é um dos pontos mais fortes do seu dia. Existe uma energia de introspecção muito profunda. Sua alma está pedindo silêncio. Está pedindo pausa. Está pedindo conexão. Não com o mundo externo, mas com o seu mundo interno. Existe sabedoria dentro de você que está tentando emergir. Mas para ouvir essa sabedoria, você precisa se permitir ficar em silêncio. Você precisa se permitir sentir. Você precisa se permitir estar com você mesmo. Algumas respostas que você procura não virão de fora. Elas virão de dentro. Preste atenção aos seus pensamentos. Preste atenção aos seus sonhos. Preste atenção às suas intuições. Sua espiritualidade está falando com você. E quanto mais você ouvir, mais clareza você terá. Aquário, você está entrando em uma fase de muita maturidade emocional. Uma fase onde você deixa de agir por impulso e começa a agir por consciência. Uma fase onde você deixa de aceitar menos do que merece. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixa o link, se inscreve no canal e eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Peixes, para segunda, dia 16 de fevereiro. Peixes, existe uma energia muito especial envolvendo você neste momento, uma energia que toca profundamente o seu coração e a sua mente ao mesmo tempo. É como se o seu passado e o seu presente estivessem se encontrando agora, não para te prender, mas para te mostrar o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu e o quanto você está pronto para viver uma nova fase mais bonita, mais consciente e mais alinhada com quem você realmente é. Esse é um dia em que memórias podem surgir com mais força. Você pode se lembrar de pessoas, de momentos, de sonhos que um dia fizeram seu coração bater mais forte. Pode ser que você sinta uma certa nostalgia, uma saudade diferente, não necessariamente triste, mas reflexiva. Aquela sensação de olhar para trás e perceber o quanto certas experiências te transformaram. E isso acontece porque sua alma está organizando sentimentos, está colocando cada emoção no seu devido lugar, está limpando o que precisa ser limpo e fortalecendo o que precisa permanecer. Mas junto com essa sensibilidade, existe também uma força mental muito grande. Você não está mais olhando para a vida com os mesmos olhos de antes. Você está mais consciente, mais racional, mais seletivo. Você começa a entender que nem tudo que você sente precisa ser carregado para sempre. Nem tudo que fez parte da sua história precisa continuar fazendo parte do seu presente. Você está aprendendo a equilibrar o coração e a mente. E isso muda tudo. Porque quando você une sensibilidade com sabedoria, você se torna imparável. No amor, esse é um dia extremamente significativo para você. Para quem está solteiro, existe uma forte conexão com o passado emocional. Isso não significa necessariamente que alguém vai voltar, embora para alguns isso possa acontecer, mas significa principalmente que você está entendendo melhor suas próprias emoções. Você está entendendo o que viveu, o que sentiu, o que doeu e o que te fez crescer. Você começa a perceber que certas pessoas tiveram um papel importante, mas que esse papel já foi cumprido. Você começa a perceber que não precisa mais carregar certas histórias. E isso liberta o seu coração. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito forte de valorização pessoal. Você está mais consciente do seu valor. Você está mais consciente do que merece. Você já não aceita qualquer coisa. Você já não se entrega para qualquer pessoa. Você quer algo verdadeiro. Algo que tenha reciprocidade. Algo que tenha respeito. Algo que tenha maturidade. E essa mudança dentro de você faz com que sua energia se torne mais magnética. As pessoas percebem isso. Existe também a possibilidade de alguém surgir de forma mais madura, alguém que admire sua essência, alguém que respeite sua sensibilidade, mas que também traga segurança, estabilidade e clareza. Alguém que não venha com confusão. Alguém que venha com verdade. Mas o mais importante é que, antes de qualquer nova história começar, você está se reencontrando. E esse reencontro é o que abre as portas para um amor mais bonito. Para quem está em um relacionamento,
Esse é um momento de amadurecimento emocional. Existe mais consciência nas atitudes, nas palavras e nas decisões. Pode ser um período de conversas importantes, conversas sinceras, conversas que trazem clareza. Existe uma energia de proteção e cuidado muito forte, mas também existe a necessidade de equilíbrio. Você começa a perceber o que precisa ser fortalecido. Você começa a perceber o que precisa ser ajustado. E isso não é negativo. Isso é crescimento. Relacionamentos que têm base, que têm verdade, que têm sentimento, tendem a se fortalecer ainda mais. Existe mais companheirismo. Existe mais apoio. Existe mais construção. Mas também existe uma energia que pede respeito próprio. Você entende que amar alguém não significa deixar de amar a si mesmo. E quando existe esse equilíbrio, o relacionamento se torna mais saudável. No trabalho, existe uma energia extremamente favorável para crescimento, reconhecimento e ação. Sua mente está mais estratégica. Você está mais racional. Você está tomando decisões mais conscientes. Você não está mais agindo apenas pela emoção. Você está agindo com inteligência. Você começa a enxergar oportunidades que antes talvez não enxergasse. Você começa a entender melhor o seu próprio potencial. Existe também a possibilidade de reconhecimento por algo que você fez, algo que você construiu, algo que você se dedicou. Mesmo que esse reconhecimento não venha imediatamente de forma externa, internamente você sente. E espiritualmente, esse é um dos momentos mais bonitos. Existe uma energia de criação ao seu redor. Uma energia de expansão. Uma energia de renascimento. É como se sua alma estivesse florescendo. Como se partes suas que estavam adormecidas estivessem despertando agora. Sua intuição está extremamente forte. Sua sensibilidade está extremamente forte. Você pode sentir mais. Perceber mais. Sonhar mais. Intuir mais. Existe uma conexão muito grande com sua essência. E essa conexão te guia. Te protege. Te orienta. Peixes, você está entrando em uma fase de crescimento. Uma fase onde você une coração e mente. Uma fase onde você deixa de ser apenas emoção e se torna também consciência. Uma fase onde você começa a criar uma nova realidade. E tudo começa dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o link, se inscreve no canal e eu espero você na próxima previsão.